Pessoal, estamos colocando para vocês hoje um ensinamento do Sidney Telles, que foi feito no ano de 99 num encontro de combate espiritual. É um ensinamento que vai nos falar do paganismo nos nossos tempos. Ele foi feito, esse ensinamento, há mais de 20 anos atrás e ele é muito atual. Nós estamos vivendo hoje um paganismo fora da igreja e dentro da igreja. Jesus nos prometeu que iria voltar e quando voltasse, ele iria encontrar as pessoas. Ele ainda pergunta: encontrarei fé sobre a terra? Haverão aqueles que continuarão firmes me seguindo? E o nosso convite para você é que você seja um combatente nesse tempo de paganismo, que você defenda a igreja de Jesus Cristo para que quando ele voltar, ele encontre uma igreja militante, firme, combatente. Porque nós não estamos encontrando o mundo cristianizado que passou pelo ano do 100, o ano de Santo Agostinho, 200, 300, com perseguições, com tudo. E o mundo foi... Nós não estamos falando desse mundo, que era cristão, com todos os seus defeitos. Nós estamos falando que nós estamos tendo um retorno ao tempo primitivo do paganismo, onde ser cristão não faz mais diferença, onde ser católico de verdade não faz diferença. Onde nós convivemos tranquilamente com todo tipo de pessoas que pensam todo tipo, e somos chamados a amá-los, porque esse é o sinal do cristianismo. Mas é muito difícil nós sabermos que isso é uma verdade. E eu posso garantir para quem trabalha que num escritório, dificilmente você tem em 10 pessoas, você tem 2 comprometidas com Jesus de verdade. Quando uma delas ainda não é comprometida com Jesus, mas dentro de uma seita com várias distorções, uma seita evangélica com várias distorções. Não é mesmo? São sinais interessantes. O que acontece, que São Paulo está dizendo, é que Satanás tem 2 forças. Uma macro, onde ele lança suas coisas no mundo. Onde ele lança suas coisas no mundo e ele vai então contaminando, criando maldades imensas. Eu fico olhando, quem seria capaz de dizer assim: eu tenho meus celeiros cheios, capazes de alimentar o meu povo por 1000 anos. E o meu irmão, que eu não conheço, lá na Etiópia, está morrendo de fome. E eu falo: eu não posso perder 1 ano do meu celeiro? Mas essas são as reservas de alimento mundial. Na França, na Alemanha, são reservas para 1000 anos. Que às vezes abaixam os preços. Às vezes cortam plantações para não deixar o preço cair, não é assim? Eu vi esses dias, o Brasil vai poder vender só tanto de café, o resto ele tem que jogar fora, senão ninguém vai comprar, porque vão colocar sanções econômicas impedindo de vender o café. Olhando economicamente, são dados, são números. Agora olha do lado de fora. Olha quanta gente vai passar fome. Quanto emprego. Olha agora, como que eu posso dizer, se não é um demônio ou o homem do coração tão já modificado, capaz de fazer isso? É uma conta. É uma conta. Você me deve, eu não preciso que você me pague, mas eu vou deixar você e tua família morrer porque você me deve. Quem é que é capaz de fazer isso? Às vezes nós. Nesse mundo. Percebem que essas mortes todas, essas guerras todas, se você analisar dos 2 lados, de tudo quanto é lado que você olhar, você vai encontrar que de forma macro há uma ação profunda do mal. Eu recebo muita literatura, eu tenho que ler, né? Quem prega tem que no mínimo ler, né? Então eu recebo informações, por exemplo, do Conselho de Engenharia Agronômica, assustado com o grau de veneno que tomamos. Eles dizendo das doenças que surgem depois de 20 anos.
Será que você, sabendo que se você der alguma coisa para o teu filho hoje, ele vai ficar doente só daqui 20 anos, te deixa tranquilo porque é só daqui 20 anos? Ou você não vai falar assim, meu Deus, mas muitas vezes nós somos assim. Não está doendo agora, não tem importância. Né? O cigarro. Talvez tenham aqui intercessores que fumem. Né? E a pessoa diz, olha, mas você vai ficar com câncer. E tua família vai sofrer. Você vai ficar impotente. Ou você vai ter um problema do pulmão. E o coitado que cuida de você e teus filhos vão chorar e vão sofrer porque te amam. E quem ama não quer ver sofrer. Você acha que teus filhos, ou aqueles que te amam, querem ver você sofrer, Tereza? Márcia, você acha que quem te ama quer ver você sofrer? Aliás, o que é pior? É a gente sofrer ou ver quem a gente ama sofrer? O que é pior? Ver quem a gente ama sofrer. Mãe sofre mais com a dor do filho do que com a dela. O esposo se dói mais quando a esposa e acaba comprando briga que não é dele, ou a esposa acaba comprando briga que não é dela, porque ama. Não é assim que acontece? Pois como é que eu posso? Olha como nós chegamos ao ponto de eu dizer assim, eu vou fazer o outro sofrer, porque não tem nada com isso. Como não tem? Vai sofrer. Percebem? Eu não sei, eu estou até estourando meu tempo, mas olha, é para a gente ver, sabe, pôr um binóculo e olhar de cima. O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo? Eu estava viajando, liguei o rádio, o cara dizia, olha, o Brasil mandou proibir toda a importação de produto da Bélgica por causa da dioxina. O que será que é isso, né? Aí fui mudando de canal, aí o cientista disse, é o pior veneno do mundo. É considerado, pelo menos o cientista lá, um geneticista dizia, é o pior veneno que se conhece. Ele surge através da combinação do cloro, às vezes surge na natureza, mas surge normalmente por causa de inseticidas que já foram proibidos. O cara falou, como é que eu sei que no Brasil não tem? Ele falou, você não sabe, porque aqui não tem laboratório que consiga saber isso, tem que mandar as amostras para a Alemanha, para não sei aonde. Mas se num país desenvolvido como aquele, cheio de cuidados como a Bélgica, contaminou toda a carne, todos os alimentos, foi o que causa esse veneno? O cara falou, eu não sei, depende da dosagem, mas ele pode desde matar, dar câncer, ou acabar com a resistência imunológica. Como é que pode uma pessoa ter coragem de pegar um remédio que você precisa dele e falsificar? Que natureza é essa, meu Deus? Será que é humano isso? Eu estou querendo levar para vocês do macro. A gente está falando de coisas imensas e coisas pequenas. Eu estou mostrando que dos dois lados a nossa batalha é imensa. Nós estamos lutando contra um imenso monstro, que não é um ser humano, mas é aquele que trabalhou durante muitos anos para essa situação chegar. E isso vai até a indiferença, até aquilo que, por exemplo, eu não posso mais atender, porque eu não recebo para isso, quando o médico diz isso. Eu até compreendo as dificuldades disso, mas vamos olhar o coração do homem, e nós mesmos. Esses dias um padre falou assim para mim, que ele queria que a Pastoral da Saúde fizesse um trabalho diferente, de ficar mais nos hospitais. Falei, por quê? Ele falou, eu fiquei doente, fui parar no hospital, ninguém me visitou. Aí tinha uma crente que ia lá para me evangelizar. Aí ela ficava lá me evangelizando, e eu não tive coragem de dizer que era padre, com medo dela não voltar mais. Ele não teve coragem de dizer que ele era padre, preferiu que ela ficasse lá tentando evangelizar ele para ter companhia. Para ter companhia, porque ele não queria, ele estava com medo, estava doente. E quando a gente fica doente, a gente fica fragilizado, fica com medo, fica fragilizado. A doença tem essa questão, nos faz humildes, né? Nos faz ficar fragilizados, dependentes. Né? E aí o mais orgulhoso de todos tem que precisar de alguém, e ele teve que ficar lá. E aí então ele estava preocupado, né, de que o pessoal só passa, reza, ou leva o Santíssimo Sacramento para os enfermos, mas ninguém cuida de ficar fazendo companhia. Fazendo companhia. E até essa semana minha
tia da minha esposa foi fazer uma cirurgia, ficou num quarto de 2 camas, nessas enfermarias de 2 camas. E a moça do lado tinha quebrado a bacia, não tinha ninguém, não tinha família, e estava apavorada. Como é que ela ia fazer de bacia quebrada, morando sozinha? E uma vizinha ia lá de vez em quando. Percebe como nós estamos ficando, cada um no seu canto. Isso é a ação de Satanás no mundo. Ação de Satanás. Nesta passagem do Apocalipse, existem 2 termos que me deixou impressionados. O primeiro é: existem alguns que seguem a doutrina de Balaão. Estudar Balaão é fascinante, porque é enorme, né? São 2 partes. Uma tradição que elogia e uma que critica o Balaão. Porque o Balaão é exatamente isso. Ele está dizendo que dentro da igreja de Pérgamo existem esses. Ele não está dizendo que isso está do lado de fora. O que tinha do lado de fora de Pérgamo? Que eu li para vocês. O que tinha do lado de fora? Quem morava? Quem morava do lado de fora de Pérgamo, que nós lemos aí no Apocalipse? Aqui o pessoal da direita, que é mais calado. Quem morava? Leia aí, rapaz, na Bíblia. Quem morava? Satanás. Quer dizer, do lado de fora da cidade, era todo mundo pervertido. Pervertido, adorador de Satanás, egoísta. Do lado de fora, quer dizer, dentro da cidade, era esses. Mas ali havia o que? A igreja, a comunidade. Aqueles que estavam lá e rezavam. O que é de se esperar? Se do lado de fora está o bandido, os mocinhos que se reúnam, né? Não é isso? Quer dizer, seria a igreja estar junta. E o que São Paulo diz? Olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês dão a vida. Tem aquele meu servo fiel, que os caras mataram ele por causa da fidelidade. Vocês são 9. Né? O Padre Zeca disse que só Deus é 10, então vocês são 9. Vocês são 9, vocês são bons demais. No entanto, no meio de vocês, dos que creem, eu ainda encontro os que seguem Balaão e os que seguem os nicolaítas. Balaão era um grande profeta. Grande profeta. Tanto é que no Números, no capítulo 23 ou 25, não me lembro mais ao certo, você vai encontrar Balaão como um grande profeta. E havia toda uma tradição de que aqueles que eram muito ungidos, eram usados por Deus tanto para a bênção quanto para a maldição. Se amaldiçoassem, o povo podia ser amaldiçoado. Balaão era um homem ungido. Prestem atenção nisso. A gente sempre ouve falar de Balaão como era um homem ungido, um grande profeta, um profeta de Deus. Só que se nós formos ler no Números, no versículo 30 e pouco, 32, 35, também não me lembro ao certo, depois eu posso olhar, que eu tenho anotado. Lá nós vamos encontrar outro Balaão. O Balaão que faz um acordo com Balaque, o rei, para ir amaldiçoar o povo, para o povo morrer. Ele era um homem ungido, ele era um servo de Deus, ele era um profeta que falava as coisas de Deus, ele era alguém conduzido para Deus, e que estava, por causa daquele poder com o rei, querendo trabalhar para o outro lado. Ele era um homem ungido, mas ao mesmo tempo também de 2 caras. No meio de vocês tem esses. E vocês sabem o que Deus teve que fazer? Deus teve que impedir Balaão de amaldiçoar o povo. Balaão foi amaldiçoar o povo e não conseguiu amaldiçoar. Se vocês lerem, vocês vão encontrar que Balaão chegou e na hora que ele foi falar, Deus mudou as suas palavras e ele abençoou o povo. Aí ele tentou de novo, Deus mudou as suas palavras e ele abençoou de novo. E depois, até a sua mula falou que não ia mais levar ele.
Quer dizer, Deus teve que intervir para que ele não prejudicasse o povo de Deus. Mas ele já era alguém de duas caras. Então ele diz, há entre vós pessoas que aparentam unção, que às vezes Deus até as usa, mas que também amaldiçoam o povo de Deus e as coisas de Deus. Então percebe, além dessa batalha do lado de fora, nós temos muita libertação para fazer do lado de dentro. Do lado de dentro. E querem mais? Aí ele diz, e outros que seguem os nicolaítas. Nicolaítas. Grana. Dinheiro. Aqueles que servem por causa do dinheiro ou que se usam para ganhar dinheiro. Para se enriquecer. Meu Deus. Ainda bem que a igreja daquele tempo não tem nada a ver com a nossa, né? Ainda bem que, graças a Deus, nós não estamos há muitos e muitos anos de distância deles, né? Eu queria que a gente pudesse pensar profundamente nessas duas realidades. Essa primeira, quando Satanás no mundo tem atuado e trabalhado ativamente. João, o evangelista João, São João, é o que mais fala sobre o mundo. Ele diz que quando Jesus estava no mundo, Jesus no evangelho de João diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, ele era o que iluminava o mundo. Quando eu saio do mundo, quer dizer, quando Jesus sair do mundo, a única coisa que resta são a igreja conduzida pelo Espírito Santo como luz do mundo. Do resto, o mundo tem sido conduzido. E aí São João vai falar inúmeras, ele fala um capítulo inteiro, 2, 3, vários locais onde ele vai falar do mundo e a ação do mundo. Não sois do mundo, o mundo vos odeia porque me odiou primeiro. Se o mundo não vos aceita, é porque vocês não são dele. E assim por diante. Então nós vamos encontrar que nós temos que ser a luz do mundo. Então do lado de fora, há forças imensas que vai depender de nós darmos a própria vida, dar sangue. E é missão, e aí vocês vão entender, da secretaria. Rafael tem uma participação intensa e ativa nesse ponto.